Bom dia, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de metodologia da pesquisa jurídica. E hoje nós iremos falar sobre os modelos de resenha, de fichamento e de resumo que estão inseridos junto ao SIGA para que vocês tenham acesso aos modelos quando forem fazer uso dele. Os artigos de opinião que vocês enviaram chamaram muito atenção pela escolha dos temas. Eu respondi os que eu já recebi. Os que têm problema, eu coloco do lado um comentário e encaminho de volta. Então, os que não receberam com comentários o texto, é porque está ok, e foram de muita produtividade a partir da escolha dos temas que vocês fizeram. Falaremos também dos tipos de método científico, do método dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico, que é um dos mais utilizados hoje quando nós fazemos principalmente pesquisa no âmbito criminal. Como se dá o método fenomênico na perspectiva do filósofo Merleau-Ponty e qual é a sua aceitabilidade jurídica? Há cerca de 5 anos atrás, não se falava em método fenomenológico ou fenomênico no curso de Direito e muito menos no método da pesquisação. E hoje o direito aceita esses dois métodos e tem trazido grandes produções acadêmicas fazendo uso desses métodos científicos. O método científico, ele é nada mais do que um processo ou uma operação mental que se desenvolve ao empregar uma investigação. Toda vez que nós formos investigar algo, nós precisamos ter uma linha de raciocínio. Isso é o método científico. Que linha de raciocínio eu vou seguir? É a metodologia científica que vai me dar esse método, esse caminho a ser percorrido para que eu atinja o meu objeto principal. Os métodos que fornecem as bases lógicas à investigação, então, são o método dedutivo ou indutivo, o hipotético dedutivo, o dialético e o fenomenológico, os principais. É a partir desses autores, do Gil, do Lakatos e do Marconi, que nós vamos apresentar de uma forma breve quais são esses métodos. E vou disponibilizar a vocês, acho que eu ainda não disponibilizei, uma apostila que tem o resumo de tudo isso que eu vou estar falando para vocês, de uma forma bem detalhada. Quando vocês forem produzir um artigo científico, a monografia de conclusão de curso, uma resenha, o que quer que seja, vocês farão uso dessa apostila. Nessa apostila tem os métodos prontos, explicados, com a citação pronta, autor, ano e página. É só fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V. O método dedutivo. Toda vez que eu faço uma pesquisa bibliográfica, ou seja, baseada em livros, doutrinas, artigos científicos, algo que alguém já pesquisou, automaticamente, se eu vou ler aquele material, eu vou fazer uma dedução, eu vou fazer uma interpretação daquilo que eu estou lendo. Isso é o método dedutivo. Então, todo método bibliográfico estará aliado ao método dedutivo. Método dedutivo é o raciocínio dedutivo que tem por objetivo explicar o conteúdo de premissas, por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, de análise do geral para o particular. Quando nós vamos escrever a nossa monografia de conclusão de curso, independentemente do tema que eu escolher, eu vou falar do meu tema no âmbito geral, como ele é na sociedade como um todo, e venho fechando o meu tema até eu chegar na especificidade, no ponto objetivo. Então, são 3 capítulos, uma monografia no mínimo. O primeiro deles vai tratar do tema no âmbito geral, o segundo começa a fechar na legislação, e o terceiro entra no foco em si, que é o objetivo da minha pesquisa. Por isso que é descendente, é do geral para o específico.
usa também o silogismo, que é uma construção lógica, para, a partir de duas premissas, retirar uma terceira, logicamente recorrente das duas premissas, que vai ser denominada conclusão. Quais são essas duas premissas? A capítulo 1, capítulo 2, parte geral, parte legislativa, o meu tema, vou chegar na conclusão. Então, toda vez que eu fizer uso de uma pesquisa bibliográfica, que eu ler um livro, eu vou fazer uma dedução, vou fazer uma interpretação, diferente do método indutivo, que considera que o conhecimento é fundamentado na experiência. Não preciso fazer uso do método bibliográfico, eu não preciso me fundamentar em nada, porque a minha experiência de vida é autossuficiente para que eu consiga escrever e entender tudo o que acontece na vida em sociedade. Esse é o método indutivo. Então, ele considera que o conhecimento é fundamentado na experiência, não levando em conta princípios pré-estabelecidos. No raciocínio indutivo, a generalização deriva de observações de casos da realidade concreta. As constatações particulares levam à elaboração de generalizações. É o que nós chamamos de senso comum. É o que muitos por aí falam de qual é o método da sua pesquisa, e a pessoa responde: a minha pesquisa é uma pesquisa empírica, então ela não tem fundamentação. Pesquisa empírica é senso comum, empirismo é senso comum. Nós trabalhamos com o direito é fundamentado. E para ser fundamentado, eu preciso da bibliografia, eu preciso da pesquisa, eu preciso de um método dedutivo que me proporcione interpretações. Não é que eu vou deixar de lado os meus valores, a minha experiência de vida. Eu vou aliar isso à minha interpretação, a partir da minha fundamentação, construindo uma sequência lógica, e não fazer uso apenas do meu conhecimento de rua. Para eu fazer uso do meu conhecimento de rua, da minha experiência de vida, eu não preciso de nenhum método científico. Qual é a validade que eu, enquanto acadêmico do direito, que eu, enquanto juiz, que eu, enquanto promotor de justiça, vou dar a um processo que não esteja fundamentado numa doutrina, ou jurisprudencialmente, ou numa lei específica? Partiu da minha experiência, da minha moral. Isso não é suficiente para sustentar nada. O método hipotético dedutivo, ele é pouco usado. Por quê? Porque ao levantar algumas hipóteses, quando nós vamos fazer uma pesquisa, e vocês vão ver isso quando vocês forem montar o projeto de pesquisa de vocês, nós vamos fazer nessa nossa disciplina um projeto de pesquisa, nós vamos observar que nós vamos seguir uma sequência lógica e vai ter um momento lá específico em que vai ter hipóteses. A partir do tema que eu escolhi, o que eu acho que pode acontecer? Isso é uma hipótese. A lei é uma hipótese. Se você matar alguém, você será punido. A lei é hipótese em todos os seus aspectos. Na pesquisa não é diferente. Nós também podemos levantar hipóteses, mas não é tão recomendável. Então, é dispensável o método hipotético dedutivo dentro de um projeto de pesquisa, porque a hipótese é algo daquilo que pode ser que aconteça. Eu posso levantar hipótese de tudo. Então, é dispensável. O método hipotético dedutivo, ele consiste na adoção da seguinte linha de raciocínio. Quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o problema. Para tentar explicar as dificuldades expressas no problema, são formuladas hipóteses. Pode ser que, pode ser aquilo, pode ser tal coisa. Dessas hipóteses formuladas, vão se deduzir consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa tornar falsas as consequências deduzidas das hipóteses. Enquanto no método dedutivo se procura a todo custo, a todo instante,
confirmar uma hipótese, algo que é real, que já foi estudado por alguém. No método hipotético dedutivo, ao contrário, procuram-se evidências empíricas baseadas na indução para derrubar uma hipótese que já foi testada e que já foi comprovada. O método hipotético dedutivo, por intermédio da indução, ele vai querer destruir teorias, desencantar, desmantelar teorias. Um outro método muito conhecido por nós é o método dialético, que é a conversa, o diálogo. O direito é dialético. E ele é todo baseado na filosofia hegeliana do filósofo Hegel, né? Que vai trazer, dentro da sua obra Razão e Crítica, as estruturas do método dialético. O método dialético, ele fundamenta-se na dialética proposta por Hegel, na qual as contradições se transcendem, dando origem a novas contradições que passam a requerer uma solução. É por intermédio do diálogo, daquilo que já foi estudado, entre duas ou mais pessoas que estarão em diálogo, que vão colocar em conflito algumas hipóteses. Por isso que quando iniciamos o curso de Direito, nós costumamos a dizer que o nosso rol de amizades vai mudar, porque nós vamos ter diálogo com pessoas que não têm o conhecimento que nós temos, e aí não conseguem participar desse diálogo para estabelecer contradições entre pontos comuns, que aquilo que para nós é comum, para os outros não será. É um método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade. Considera que os fatos não podem ser considerados fora do contexto social, político, econômico, etc., empregado numa pesquisa qualitativa. Esse método ele vai ser sempre utilizado quando eu quiser fazer a crítica sobre algo que está ao meu redor, na minha sociedade. Por exemplo, em Cáceres, eu quero fazer uma crítica sobre a preservação dos patrimônios históricos. É algo que está na minha realidade, que está sendo dinâmico, que está sendo alterado, em que a história está sendo apagada. E com quem que eu vou discutir? Eu vou discutir com quem já fez uma pesquisa sobre isso. Os métodos, como vocês podem estar observando, eles vão entrelaçando entre si. Não é que eu vá fazer uso de um único método. Eu vou utilizar de vários métodos para conseguir chegar ao objetivo da minha pesquisa. Pesquisa qualitativa é aquela oriunda da qualidade daquilo que eu estou me baseando para fazer a minha pesquisa, que no nosso caso serão doutrinas, né? Quantitativa, como nós vamos ver, é quando eu fizer uma pesquisa campo, uma entrevista, e eu for ouvir uma determinada quantidade de pessoas. Uma pesquisa quantitativa tem que ouvir, no mínimo, 30% das pessoas que envolvem esse tema, que seja objeto da minha possível pesquisa. O método fenomenológico. O método fenomenológico ele não era aceito pelo direito, por ele ser uma análise dos sentimentos e das sensações do pesquisador. Ou seja, vou fazer uma pesquisa no Centro de Ressocialização de Menores de Cáceres, fenomenológica. E aí, essa minha pesquisa ela vai começar a partir do momento em que eu chegar no portão e olhar toda aquela estrutura pelo lado de fora. O que eu sinto? O que eu vejo? A hora que abre o portão para eu entrar, eu olho para o chão, como ele é? O que eu vejo nas paredes? Quando eu começo a visitar o local, tudo aquilo que eu estou sentindo, tudo aquilo que eu estou vendo, é o que eu vou descrever. Isso é o método fenomenológico. E a partir daí, da descrição de todas as minhas sensações, emoções, daquilo que eu estou vendo, eu vou correlacionar isso a como eu estou vendo, como eu e as pessoas que estão lá dentro, encarceradas ou sendo reeducadas, veem aquele local e como a sociedade como um todo vê aquele local.
Isso é o método fenomênico ou fenomenológico. Ele se preocupa com a descrição direta da experiência tal como ela é, da minha experiência, daquilo que eu estou vendo, vivenciando. A realidade é construída socialmente e entendida como compreendido, o interpretado e o comunicado. Então, a realidade não é única. Existem tantas formas quantas forem as suas interpretações e comunicações. O sujeito ator é reconhecidamente importante no processo de construção do conhecimento e vai ser também empregado numa pesquisa qualitativa. Porque eu vou pegar, por exemplo, nesse estudo que eu estava dando como exemplo, no Centro de Ressocialização de Menores, a minha base será o Estatuto da Criança e do Adolescente, as doutrinas relacionadas a isso, e aí, a partir disso, eu vou entrar lá com os meus olhos e fazer a análise. O ideal é empregar métodos e não um método em particular, que ampliem as possibilidades de análise e obtenção de respostas para o problema proposto na pesquisa que nós estamos nos propondo, nos sujeitando a fazer. Nós temos também a pesquisação, que também não era aceita pelo nosso direito e hoje ela é aceita. A pesquisação, ela preocupa-se com a descrição direta da realidade, com vistas a uma ação para a solução de um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. Eu quero fazer uma pesquisa e aplicar o estudo de uma determinada lei numa escola, por exemplo. Então, eu vou lá na escola, vou apresentar esse meu projeto para um determinado grupo de alunos, ou de professores, ou de coordenadores, e aí eu vou apresentar o meu projeto, e vou começar a aplicar o meu projeto, ensinando essa determinada lei que eu quero, para esse grupo que eu escolhi. E esse grupo vai fazer o bate-bola comigo. Eu levo e trago de volta as respostas dele. Esse bate-bola é a pesquisa-ação. Eu estou indo na fonte pesquisar e eles estão contribuindo comigo. É uma ação cooperativa. Ao mesmo tempo em que eu ensino, eu aprendo e resgato aquilo que eu estou aprendendo e trago para dentro da minha pesquisa. O direito não aceitava isso até muito pouco tempo. O método fenomênico, na perspectiva de Merleau-Ponty e a sua aceitabilidade jurídica. Como eu disse, quem trata com maior ênfase, existem outros, mas quem trata com maior ênfase vai ser Merleau-Ponty no método fenomenológico ou fenomênico. Esse método é muito utilizado na nossa Universidade Federal, na UFMT, né? O método fenomênico, então, é eu pesquisar o objeto e descrever as minhas sensações, os meus sentimentos e a minha análise deste objeto. Então, num primeiro momento, é uma pesquisa individual, sozinha, eu e eu. Eu estou indo no Centro de Ressocialização de Menores descrever as minhas sensações e os meus sentimentos. Eu e eu. Como eu vejo aquilo? A partir de uma doutrina que eu já li, de uma lei que eu já li, que é o ECA. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer uma análise de como que eu e quem precisa desse objeto central vê esse meu problema, essa minha pesquisa. Como é que os menores que estão lá dentro veem o Centro de Ressocialização de Menores? Então, eu já fiz o eu e o eu e o outro, que são aqueles que necessitam do centro, que estão lá, o que é que eles vão destacar, quais são as sensações e os sentimentos deles. E depois, eu e o mundo, como eu e a sociedade cacerense vemos o Centro de Ressocialização de Menores de Cáceres. Isso é o método fenomênico ou fenomenológico. Então, é num primeiro momento eu descrevendo as minhas sensações,
os meus sentimentos a partir do meu estudo bibliográfico, dedutivo. Depois, eu e aqueles que dependem daquele objeto da minha pesquisa, e como eu e a sociedade cacerense como um todo vê isso. Isso é o método fenomenológico ou fenomênico de Merleau-Ponty, que pode ser aplicado na monografia de vocês, na construção de um artigo científico, dentre outros. O filósofo francês Merleau-Ponty, ele exercitou em sua teoria reflexões sobre a fenomenologia. É o movimento filosófico segundo o qual, assim que alguém se revela frente à consciência humana, o homem inicialmente o observa e o percebe em completa conformidade com sua forma, do ponto de vista da capacidade perceptiva, da percepção. Merleau-Ponty apresenta uma crítica ampla e rigorosa à compreensão positivista da percepção, por meio da revisão do conceito de sensações, sua relação com o corpo e com o movimento. Nesse sentido, a percepção é o ato pelo qual a consciência apreende um dado objeto, utilizando as sensações como instrumento. O que é que o meu corpo sente quando eu entro no centro de ressocialização de menores, que eu estudei na doutrina, eu estudei na legislação, e é algo lindo, a lei, é tudo perfeito, é tudo maravilhoso. Quando eu ingresso lá, qual é a minha sensação? O que o meu corpo sente? Se vocês pesquisarem Merleau-Ponty, vocês vão ver a existência de muitos textos, e dentre eles tem um texto que se chama Corpo e Carne. É a representação de como que o corpo humano, como a nossa carne, se sente dentro do objeto da nossa pesquisa. A pesquisação é uma forma de investigação baseada numa autorreflexão coletiva. Então, eu vou montar um projeto, eu vou aplicar num determinado local e eu vou levar reflexões, pontos reflexivos em que os participantes do grupo vão me trazer algumas respostas. Respostas que para eles é racionais, que para eles é justa, é correta, é moral, é ética. E tudo isso eu vou trazer de volta e vou montar a minha pesquisa. É um ato de cooperação. Eu levo conhecimento para eles e trago deles para mim e vou transcrever isso. Então, é uma ação de autorreflexão coletiva, empreendida pelos participantes de um grupo social, de maneira a melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e educacionais, como também o seu entendimento dessas práticas e de situações onde essas práticas estão sendo aplicadas. E aí, lá no Siga, tem um modelo de resenha para vocês. O que é uma resenha? Resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um texto ou de um filme, por exemplo, no qual quem escreve pode expressar a sua opinião. As resenhas são lidas pelas pessoas que pretendem saber algo acerca de um conteúdo, do que se trata, ou se é bem avaliado pela crítica, por exemplo. Nós, acadêmicos, temos por hábito fazer resenha de livros, de doutrinas. Por que nós fazemos isso? Porque quando nós formos precisar daquele livro, daquela doutrina, eu não preciso ler ela inteira. Eu vou pegar a minha resenha, que vai estar lá detalhado todo o conteúdo do meu livro. Por isso que a resenha começa com as referências da obra, depois ela já vem a biografia do autor, quem é ele, a vida dele. Depois da biografia do autor, vai vir o digesto. Digesto é o resumo, eu vou resumir a obra. Depois vem a crítica da autoria. Qual é a crítica que o autor do livro faz sobre ele? Depois dessa crítica, vem a crítica do resenhista.
que é a minha crítica. Qual é a minha crítica a partir da leitura que eu fiz deste livro, dessa doutrina? Eu vou descrever. Depois vem conclusões da autoria. A que conclusão o autor do livro, da doutrina, chegou no final desse livro? Vou descrever ela lá. E aí, por último, que é opcional, destacar cerca de 5, 6 citações importantes desse livro, dessa doutrina, que quando eu for precisar um dia, eu vou fazer uso dessas citações. Isso também pode ser feito com filme, e aí vocês não precisam assistir o filme novamente, apenas vocês vão fazer uso da resenha. Todos os meus livros, por exemplo, dentro deles tem uma resenha com a síntese de tudo isso, seguindo essa ordem. Esse é o modelo tradicional de resenha que vai ser solicitado se vocês forem fazer um mestrado, um doutorado, os professores solicitarão que sejam feitas resenhas. Não sei se os professores de vocês no curso de Direito têm solicitado, alguns solicitam, outros não. A resenha, ela é diferente do fichamento. No fichamento, eu vou apenas fichar o livro. Antigamente, quando nós não tínhamos toda essa tecnologia, era feita numa ficha, aquela ficha que vende na papelaria, que geralmente a gente leva as anotações para apresentar seminário. Então, naquela ficha, eu iria resumir cada capítulo de um determinado livro. Só que aquela ficha tem um jeito certo de usar. À frente dela, no cantinho direito superior, eu tenho que desenhar um quadradinho lá em cima e colocar o número 1A. E aí eu vou começar a resumir o primeiro capítulo do livro que eu estou me submetendo a fichar. Acabou o primeiro lado da ficha. O que eu faço? Eu pego outra ficha? Não. Eu viro a ficha? Viro, mas não viro ela normal. Se vocês observarem, em cima da ficha tem uma linha vermelha. Se eu virar ela assim normalmente, essa linha vermelha vai ficar embaixo. Não é assim que vira a ficha. A ficha está aqui, eu coloquei lá o quadradinho 1A. Eu vou pegar a ficha, eu vou virar ela de ponta cabeça. A linha vermelha vai para cima. E lá no cantinho direito de novo, eu vou desenhar um quadradinho e vou colocar 1B. E continuo o meu resumo. Aí eu troco de ficha, vai ser 2A. Viro de ponta cabeça, 2B. Pego outra ficha, 3A. Viro de ponta cabeça, 3B. E aí manda encadernar ou grampeia? Nenhum deles. Colocam clipes e é isso que vai segurar o fichamento. Esse é o fichamento no molde mais tradicional que existe. Hoje, os professores já aceitam o fichamento digitado. E aí ele é digitado no formato de um texto que acaba sendo um resumo tradicional, né? O trabalho que reúne os elementos relevantes do texto. Esse tipo de fichamento consiste basicamente em transcrever trechos do texto a que se refere, copiando citações importantes e ligando-os a um breve resumo ou registro da interpretação do texto feita pelo leitor. Vou ler e vou resumir todo o meu texto, capítulo por capítulo. Então, a cada capítulo, eu vou ler e vou escrever o que eu entendi, e se eu achar importante, eu coloco uma citação. Isso é o fichamento. Esse tipo de trabalho é utilizado para identificar obras, conhecer resumidamente o conteúdo do material fichado, buscar facilmente as citações e referências, iniciar a crítica e comentários sobre o conteúdo, embasar a produção de textos acadêmicos, que é diferente do resumo. O resumo que eu vou tratar aqui com vocês é o resumo para ser utilizado na monografia, nas dissertações de mestrado, nas teses de doutorado, e que não é o resumo simples que nós conhecemos.
No estado de Mato Grosso, nós conhecemos 2 tipos de trabalho, basicamente: resumo simples e resumo expandido. Resumo simples é o que vocês fizeram, é o artigo de opinião. Isso é um resumo simples. Vocês escolheram um tema, estudaram sobre ele, escreveram sobre ele, fizeram uma redação sobre ele e colocaram uma única citação. Isso é um resumo simples. Resumo expandido. Resumo expandido é um artigo científico, que muitos pensam que é muito mais fácil do que uma monografia, mas não é. Na monografia, enquanto eu vou pegar 3 capítulos e vou dissecar em 3 pedaços cada capítulo, que vai virar 3, 6, 9, no artigo científico, eu vou ter só 3, e nesses 3, todo o conteúdo desses 3 e desses 3, tem que estar tudo condensado só em 3, que é 9, tem que virar 3, e bem apertado, bem condensado. Então, é muito mais fácil escrever uma monografia do que escrever um artigo científico ou resumo expandido, como é chamado no estado de Mato Grosso. Vocês vão ver que em outros estados não existe a palavra resumo expandido. Fala-se em artigo científico ou paper. O resumo, então, que eu estou tratando com vocês é o resumo que inicia o artigo científico, o resumo expandido, a monografia, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado. Tem um resuminho lá. Esse resuminho, ele deve conter de 250 a 500 palavras. Não pode passar disso. E tem que ter de 3 a 5 palavras-chave. Essas palavras-chave são palavras que representam o conteúdo do meu trabalho como um todo, e elas não podem estar presentes no título do meu trabalho. Esse resumo, dependendo do edital para onde eu for submeter, ele deve ser escrito em língua estrangeira. Basicamente, deve ser escrito no português e no inglês. Se for numa dissertação de mestrado, por exemplo, português e inglês ou português e francês, depende da língua estrangeira que eu escolhi para fazer o meu mestrado. Se for um doutorado, estará em português e em mais 2 línguas estrangeiras, porque o doutorado exige uma segunda língua estrangeira. E assim por diante, conforme nós vamos andando, vamos caminhando na vida acadêmica, vamos aumentando as línguas estrangeiras, o resumo também tem que ir nesse sentido. O resumo é uma síntese textual que deve seguir, por sua vez, 4 passos. Leia e releia o texto base. Então, é a última coisa que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o trabalho todo, e aí nós vamos ler e reler quantas vezes forem necessárias, para que nós consigamos condensar tudo muito apertadinho dentro dessas 250 palavras até 500 palavras. E aí nós vamos destacar os conceitos mais importantes, o fundamento mais importante, destacar e organizar a ideia, o objetivo, né? E escrever tudo isso em poucas palavras. Então, eu tenho que falar o que é o meu tema, qual o meu objetivo, por que ele é importante, e para isso eu vou fazer uso dos métodos tal, tal e tal, e não explico os métodos. É assim que faz um resumo. Resumir é apresentar de forma breve, concisa e seletiva um certo conteúdo. Em um resumo, você vai colocar com poucas palavras as ideias que o autor desenvolveu ao longo do texto. Este autor somos nós, neste modelo de resumo que eu estou ensinando a vocês. O resumo de um texto é um mecanismo em que se aponta somente as ideias principais de um texto-fonte, de forma que é produzido um novo texto, no entanto, de maneira resumida, abreviada ou sintetizada. Aí vocês vão perguntar, qual a diferença do fichamento para o resumo? O fichamento, eu vou resumir capítulo por capítulo com as minhas palavras e fazer uso de citações importantes
nesse resumo de capítulo por capítulo. O resumo é um resumo geral. E se for para ser aplicado o resumo dentro de um artigo científico, ou resumo expandido, dentro de uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou da monografia de conclusão de curso de vocês, ele deve conter apenas de 250 a 500 palavras. Não pode ultrapassar. E aí, nós temos um fórum para vocês responderem hoje. E o fórum é: se você fosse fazer a análise fenomenológica da UNEMAT, como ela seria sucintamente? Mas é dessa UNEMAT que eu coloquei aí. A foto está aí. A partir desta foto, como vocês fariam a análise fenomenológica? Lembrando que a fenomenologia é eu e o outro, eu e o mundo. Então, qual é a sensação que eu estou tendo ao olhar esta imagem? Quais são os meus sentimentos? Vocês vão descrever. Quais são os sentimentos de quem estuda na UNEMAT, dos acadêmicos que estudam na UNEMAT? O que será que eles sentem? E o que a sociedade cacerense, né, ou a sociedade de Tangará, não sei de que campos vocês são, sente ao ver a UNEMAT, a necessidade da UNEMAT. Então, vocês vão correlacionar esta foto ao campus de vocês e as sensações e sentimentos. Esta é a resposta ao fórum que vocês vão responder. Procurem responder esse fórum ainda hoje, porque eu vou passar uma atividade para vocês começarem a fazer, e isso vai ocupar o tempo de vocês. Então, procurem já responder o fórum, ficarem livres dele o mais rápido possível, e lembrando que o fórum também faz parte da nossa avaliação junto à disciplina, né? Bem como a participação às aulas. Então, se você fosse analisar fenomenologicamente a UNEMAT, como ela seria sucintamente? Para nós termos como base, eu escolhi essa daí, e nós vamos usar essa imagem como base. Mas na hora de utilizar da parte da sociedade, vocês utilizem a sociedade de vocês, tá? Então, como que vocês se sentem vendo esta imagem, eu e eu, quais são as sensações, os sentimentos, quais são as sensações e os sentimentos dos acadêmicos que dependem da UNEMAT, quais são as sensações da comunidade, da sociedade que depende da UNEMAT. Para isso, comecem a partir desta imagem, que é mais fácil para vocês conseguirem transcrever esse meu pedido aí de análise fenomenológica da UNEMAT. Quaisquer dúvidas, entrem em contato pelo nosso WhatsApp, fiquem à vontade. Um grande abraço a todos, hashtag fiquem em casa, cuidado porque a coisa tá feia, né, pro nosso lado com a pandemia. Possíveis dúvidas, estou à disposição. Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia. Eu vou postar essa nossa breve aula dentro do SIGA, dentro de 15 minutos, que é o período que leva para chegar a gravação junto ao meu e-mail. Se alguém tiver algum questionamento, sinta-se à vontade. Se não, é isso, pessoal. Muito obrigado. Um bom final de semana a todos. E eu vou estar passando uma atividade para nós fazermos durante a semana. Um abraço, bom final de semana.